Atenção! Antes de prosseguir com qualquer conteúdo deste canal de entretenimento, é essencial que fique claro que o objetivo deste canal não é, em hipótese alguma, fazer apologia ao uso de drogas ou à violência. O conteúdo apresentado neste canal tem o propósito exclusivo de entreter, informar e estimular discussões construtivas sobre uma variedade de tópicos. Buscamos promover uma abordagem responsável e respeitosa em todos os temas tratados. Ressaltamos que o uso de drogas e a violência são assuntos sérios e que não apoiamos nem incentivamos quaisquer atividades ilegais, perigosas ou prejudiciais à saúde física e mental. O Prédio das Três Correntes, primeira parte. No começo dos anos 2000, 3 rapazes se conhecem no centro da cidade de São Paulo. Para ser sincero, era mais especificamente em um bar de rock, daqueles que nenhuma família quer ver seus filhos, enfiados lá. O lugar era uma espelunca localizada em uma grande avenida da cidade onde se quebravam garrafas, brigavam, usavam entorpecentes e até mesmo atos libidinosos em público. Foi nesse local que o nosso personagem principal conheceu o submundo da cidade caótica, cheia de gangues, operações policiais, assaltos, prostituição e tráfico de entorpecentes. O nome do líder do bando é Hélios, que é um garoto de apenas 16 anos vindo de uma família desestruturada da periferia de São Paulo. E desde cedo aprendeu a se defender sozinho e acabou se tornando um jovem extremamente violento por não tido a presença do pai. Ele também tem muita dificuldade em lidar com garotas. Além de ser virgem, ele também nunca beijou ninguém, e isso o deixa muito frustrado e depressivo às vezes. Por conta dessas situações, cedeu ao vício em pornografia, masturbação, entorpecentes e álcool. Hélios é muito tímido, e quando era criança muitas pessoas pensavam que ele era mudo. Isso provavelmente foi o resultado da separação de seus pais, deixando-o sequelado pelo resto da vida. Com os seus amigos mais próximos, ele acaba sendo muito divertido e engraçado, fazendo piadas certeiras e se metendo em confusões aleatórias. Ele também faz parte da cena punk local, assim como os outros 2 amigos, mas não usa visual característico dos punks. Ele é sempre visto com uma blusa de frio com capuz de cor bege, bermuda jeans e um all-star cano alto todo sujo com marcas de cola de sapateiro. Aliás, a sujeira é característica não só do Hélios. Os seus outros 2 amigos são imundos também. Até pouco tempo, Hélios estava trabalhando em um lava-rápido, mas foi despedido por ficar cheirando cola na frente de todo mundo. Ele não tem nem a 4ª série completa. Nunca praticou esporte, sendo assim um completo desajeitado social. Não tem perspectiva de vida nenhuma. Às vezes é paranoico e pensa que vai morrer muito cedo. Tem discursos ateístas, mas na verdade tem uma visão muito mística da vida. Quando mais jovem, chegou a ficar 2 anos trancado em uma casa sem ver a luz do sol. Mais uma coisa é realmente verdade. Hélios não é uma má pessoa, e sim apenas um jovem traumatizado pelas circunstâncias da vida. Nosso segundo personagem é conhecido como Thread. Esse apelido foi dado pelo seu novo amigo, Hélios. A história foi que Hélios havia percebido que Thread não gostava do seu outro apelido, Moleza. Aliás, o apelido era Moleza justamente por causa de sua dificuldade em perceber que uma garota estava afim dele. Thread é um rapaz muito alto e magro, e também infelizmente viciado em entorpecentes. Ele é o único dos 3 que usa visual punk. Seus dentes são amarelos e cheios de crostas nojentas com um mau hálito terrível. Usa corte moicano, mas na maioria das vezes está de boné. Tem um coturno com cadarço vermelho e está sempre vestindo uma bermuda jeans cheia de frases contra a polícia. Pouco se sabe sobre da vida familiar e pessoal dele. Ele nunca fala dos parentes e é meio misterioso. Mora próximo do centro, mas normalmente fica nas ruas como se não tivesse vontade de ir para casa. Talvez ele também tenha uma família desestruturada, assim como Hélios, mas tinha vergonha de falar. Mesmo tendo 18 anos, ele morria de medo do Hélios. Na verdade, Thread é muito medroso, mas assusta as pessoas com sua aparência de psicopata de filme hollywoodiano. Quando Thread consome muita bebida alcoólica, fica totalmente desmiolado arrumando brigas com homens e mulheres em qualquer lugar, sendo sempre salvo por Hélios. E isso o deixa frustrado, não se conformando que um cara mais novo que ele seja mais responsável que o próprio. Thread, por algum tempo, teve uma namorada insuportável que queria controlar ele, e isso era extremamente chato, já que ela colocava ele e seus amigos em várias situações de risco. Depois de algumas brigas feias envolvendo até polícia, os 2 se separaram e ele pode voltar a andar com os seus amigos em paz. O terceiro dos 3 amigos se chama Digo. É o mais velho com 24 anos de idade. Pior é que ele aparenta ser mais velho pelo fato de ser um beberrão e usar drogas pesadas como crack e cocaína.
O Digo arruma briga com todo mundo no rolê, sendo muito cruel com os mais fracos. Ele é uma mistura de bêbado fracassado de bar com o punk. Sempre está bêbado e com raiva de tudo. Já foi preso por roubo e pequenos crimes, mas é medroso e não seguiu a vida do crime. Ele é muito engraçado e tem jeito de caipira quando conta as suas histórias de sua adolescência rebelde. De vez em quando aparece no rolê com seu irmão mais velho, Betão. Esse Betão é um cara alto com os dentes da frente faltando e também com jeito de caipira igual o Digo. Assim como Hélios, Digo não usa visual punk e sempre era visto com uma jaqueta velha de napa fedida e um All-Star podre caindo aos pedaços. Ele era o único que tinha barba e cabelo grande igual de roqueiro. Digo se viu sozinho no rolê, depois de ver seus amigos de adolescência sendo internados em clínicas de reabilitação, alguns serem presos e outros mortos. E ele não tinha outra opção. Teria que se aliar com os mais novos. Então, no final, se tornou amigo inseparável de Hélios e Tred. A história do prédio. Nossa história começa em uma sexta-feira à noite no centro da cidade. Os três amigos estão bebendo cachaça com refrigerante, sentados na escadaria da igreja, e em volta deles tem dezenas de jovens fazendo a mesma coisa. São garotos e garotas que fazem parte de diversos subgêneros do rock, entre eles punks, grunges, góticos e headbangers, e alguns outros. Nessa noite caótica, apareceu um velho punk chamado Stalker, que dizia ser da cena dos anos 80. Ele começou a beber e conversar com os punks dizendo que tinha ocupado um prédio abandonado próximo de onde eles estavam. Depois de muita conversa, Stalker convidou os punks para visitar a sua ocupação. Então, chegando lá, os punks se depararam com um pequeno prédio de 3 andares cheio de pichações e janelas antigas de madeira quebradas. E junto ao prédio, tinha o estacionamento, que era um lugar extremamente escuro e fedorento. Nossos 3 amigos começaram a conhecer os cômodos do térreo e perceberam que havia um bloqueio feito de madeiras na escada que dava acesso aos andares de cima. No térreo tinham 3 grandes cômodos com iluminação elétrica. Eram vários fios que ficavam pendurados por todos os lados e isso dava um aspecto sinistro ao lugar. O primeiro cômodo, que seria provavelmente a recepção, era onde ficava a escada e estava cheio de pilhas de bastões de madeiras para a fabricação de banners e rolos de plásticos. O segundo cômodo era onde funcionava o ateliê do Stalker com um monte de pincéis, latas de tintas, mesas e rolos de tecidos. No terceiro e supostamente o último cômodo do térreo tinha exatamente o que os jovens queriam. Um toca-disco, com discos de bandas punks de vários lugares do mundo, e também um monte de instrumentos como baixo, guitarra, bateria e até microfones. Isso deixou os punks muito felizes, já que agora eles tinham um lugar perfeito para tocar e ouvir música, e também fazer alguns trabalhos de arte. Tudo isso com uma estética underground no meio do centro da cidade. Naquela noite teve muita bebida, erva e cola de sapateiro, que no tempo era a droga mais usada pelos punks e grunges. Aquilo era praticamente um sonho, mas mal eles sabiam que para alguns deles aquele lugar se transformaria em um verdadeiro pesadelo. O prédio ocupado tem uma história bem peculiar. Ele foi construído em meados do século XIX e nos seus tempos áureos funcionava como um hotel famoso que hospedava muitos turistas que estavam de visita na região central. Mas conforme o passar do tempo, os arranha-céus que foram construídos ao seu redor acabaram tirando o seu destaque e logo ele caiu no ostracismo. Já nos anos 80, ele só era horrivelmente frequentado por estelionatários, garotas de programas, traficantes, usuários de drogas, assassinos de aluguel e pequenos infratores. Situado na famosa Rua do Crime, que foi palco de várias guerras entre punks e skinheads nos anos 80, lá também reza uma lenda que uma garota de apenas 17 anos se envolveu com um famoso traficante da região que frequentava o hotel e todos ficavam impressionados com a beleza da jovem, com seus longos cabelos loiros e olhos azuis cor de vidro. Em um certo dia de domingo ensolarado, após muitas discussões por motivos de ciúmes, a garota é assassinada com 3 tiros, disparados pelo próprio namorado criminoso. O autor do crime fugiu do local, mas foi preso dias depois no terminal rodoviário Tietê, tentando se safar para o nordeste do país. Ele foi condenado e levado para a Casa de Detenção de São Paulo, mais conhecido como Carandiru, e então morreu depois de ficar somente 3 meses preso, sendo vítima do HIV. Esse caso deu muita repercussão na época, até mesmo sendo noticiado nos canais de televisão, e cerca de 1000 pessoas compareceram no velório da jovem assassinada. Muitas pessoas continuavam a se impressionar com a beleza da pobre garota que era órfã. Seus pais tinham morrido também vítimas do HIV. O Digo contava que tinha visto a reportagem do crime na televisão quando ele era criança, mas o Hélios e Tred tinha as suas desconfianças dessa história, já que ela só era contada pelo Digo, que tinha fama de mentiroso. Então, sendo assim, essa história não passava de uma lenda urbana daquelas bem clichê.